Se você quer entender como a Bíblia trata a sexualidade e a mulher, você precisa enxergar isso como uma escada de 5 degraus. Não é uma regra estática, é uma evolução de consciência. Tudo começa na fase 1, o caos. Aqui reina a lei da selva. Não existia lei, só a força bruta e o descarte total. Era a fase da predação. Para tirar o mundo desse horror, a Bíblia organiza a fase 2, a poligamia. Muita gente critica a poligamia hoje, mas na época ela foi uma ferramenta de sobrevivência. Em um mundo de guerra e fome, o casamento era um contrato de amparo. A mulher deixava de ser presa para virar um ativo protegido. Ela era propriedade? Sim, mas uma propriedade com direitos. O homem não podia tirar dela a comida, a roupa e o dever conjugal. Êxodo 21:10. Era o início da proteção contra a miséria, mas o grande salto humanitário acontece na fase 3, a monogamia. É aqui que o cristianismo entra para mudar o jogo. A mulher deixa de ser mais uma no harém para ser a única. E é aqui que minha tese se confirma. O cristianismo humanizou o divórcio. Diferente da fase 2, onde o divórcio era um descarte frio de um objeto. Na fase 3 ele surge como um remédio. Jesus explica que, por causa da dureza do coração do homem, o divórcio é necessário. Mateus 19:8. Por quê? Porque se o homem não é capaz de amar e cuidar, ele não pode manter aquela mulher enterrada viva na exclusividade. O divórcio na fase 3 é o que garante que a vida da mulher vale mais do que o contrato. É o documento que diz: se não há parceria, há liberdade. Essa liberdade abre as portas para a fase 4, a autonomia. Com a chegada da ética cristã, surge algo revolucionário: o direito de não casar. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 7 que a mulher é dona do próprio corpo e pode escolher a singularidade. Mas para isso ser real, precisamos de justiça social. Ela só é independente se o mundo permitir que ela se sustente, sem precisar de um dono. Aqui, ela deixa de ser propriedade para ser um indivíduo pleno. Finalmente, chegamos à fase 5. A transcendência é o que Jesus descreve como ser como os anjos no céu, Mateus 22:30. É o nível onde a alma está acima do corpo e todas as hierarquias de posse e gênero desaparecem. É o destino final da jornada, onde o ser humano não é mais definido por quem ele possui ou a quem ele pertence, mas pela sua conexão direta com o divino. Para entender o que eu chamo de fase 1, caos e barbárie, a gente não precisa teorizar. Basta olhar para as fotografias mais brutais que o Velho Testamento nos deixou. Muita gente se perde em discussões religiosas, mas o que está descrito em Sodoma e em Gibeá é o retrato do fundo do poço moral. Em Sodoma, o que vemos não é uma questão de preferência sexual, mas de violência predatória. Quando uma multidão cerca uma casa para abusar de estrangeiros, o que morreu ali foi o consentimento e segurança. E o profeta Ezequiel 16:49 é cirúrgico ao confirmar minha tese. Ele diz que o crime de Sodoma foi a soberba e a omissão, pois eles tinham fartura, mas nunca fortaleceram a mão do pobre e do necessitado. O caos surge onde o forte não reconhece o dever de proteger o vulnerável. Mas o ápice dessa barbárie está em Juízes 19, no episódio da concubina de Gibeá. É um relato insuportável. Uma mulher usada como escudo humano, abusada até a morte e depois desmembrada. Isso é a fase 1 pura. A mulher como objeto descartável, sem lei que a proteja, sem o dever social que mantém a civilização de pé. Em Sodoma, o erro não foi apenas a violência física, mas a falta de justiça social. Como diz Ezequiel, eles tinham abundância de pão, mas deixaram o necessitado passar fome. O pecado ali foi a soberba de quem tem tudo e não distribui nada. E quando a sociedade não tem esse freio moral, ela passa a tratar o outro como objeto. Em vez de julgar crimes sexuais, a cidade inteira se junta para participar deles. O corpo do vulnerável, seja o estrangeiro em Sodoma ou a concubina em Gibeá, vira descarte. Quando olhamos para a nossa sociedade hoje e vemos a riqueza acumulada de um lado e a miséria extrema do outro, ou a violência sendo celebrada, nós estamos voltando para esse estado de barbárie. Esses relatos bíblicos são um aviso. Qualquer civilização que ignora o dever social e permite que o forte devore o fraco está, na prática, atraindo o mesmo fogo que consumiu aquelas cidades. Sem justiça social e proteção ao indivíduo, não há evolução, há apenas o retorno ao caos. Para sairmos do caos da fase 1, a humanidade precisou de ordem, e é aqui que entramos na fase 2, o modelo poligâmico. Diferente do que muitos pensam,
A poligamia bíblica não era sobre prazer ilimitado para o homem, mas sim um sistema rudimentar de previdência e proteção. Em um mundo devastado por guerras, onde a mulher sozinha estava condenada à morte ou ao abuso, o casamento poligâmico surgiu como um contrato de sobrevivência material. Deus teve que criar leis para garantir que, se um homem quisesse colecionar esposas, ele não poderia deixar a anterior desamparada. O texto de Êxodo 21:10 é claro. O marido era obrigado a dar alimento, roupa e teto. Isso prova que, nesta fase, o casamento era, acima de tudo, uma estratégia contra a fome. No entanto, a Bíblia é brutalmente honesta. Ela mostra que a poligamia resolvia a fome, mas destruía a saúde emocional das mulheres. O que vemos são mulheres vivendo em guerra dentro de casa. Temos o exemplo de Penina e Ana em Samuel 1, onde o valor da mulher era medido pela sua capacidade de reprodução, como se ela fosse uma fábrica. Temos Lia e Raquel, Gênesis 30, irmãs que disputavam o marido como um prêmio, negociando noites de sexo em troca de frutas. E chegamos ao ápice com Salomão, Reis 11, onde a mulher se torna apenas uma moeda de troca diplomática e um tratado político. O grande efeito colateral da fase 2 foi cimentar a ideia da mulher como um bem. Embora esse sistema protegesse a vida física da mulher, ele roubava sua individualidade. Embora esse sistema tenha oferecido proteção física em um mundo violento, ele sacrificou a individualidade feminina. A mulher era alimentada e vestida, mas não era ouvida, tinha proteção, mas não tinha voz. Esse modelo serviu como um remédio amargo contra a barbárie, mas ainda estava distante do ideal de dignidade e reconhecimento do indivíduo que a Bíblia viria a apresentar na fase 3. Para entender o valor da fase 3, que é o casamento monogâmico, a gente precisa olhar para o contraste com o que vinha antes. No modelo poligâmico da fase 2, a mulher era apenas mais uma na fila. Ela vivia em um sistema de disputa, onde o seu valor era diluído entre várias outras e o marido era o dono absoluto de todas, enquanto ela não era dona de ninguém. Ela recebia o básico para não morrer de fome, mas não tinha exclusividade nem voz. Na fase 2 poligamia, o divórcio era descarte. O homem tinha várias mulheres. Se uma perdesse a utilidade, ele dava o divórcio só para limpar o inventário. Era um ato desumano porque a mulher era tratada como um bem que não serve mais. O foco era apenas o direito do homem de se livrar dela. A grande virada da fase 3 é que a mulher deixa de ser uma fração para se tornar o centro. Na monogamia, ela deixa de ser mais uma para ser a única. E o texto de 1 Coríntios 7:4 traz uma revolução que pouca gente nota. Ele diz que, assim como o marido tem autoridade sobre o corpo da esposa, a esposa também tem autoridade sobre o corpo do marido. Ou seja, ela deixa de ser apenas uma propriedade dele e passa a ser, legalmente e espiritualmente, dona do seu marido. Esse modelo foi o que elevou a mulher ao status de parceira, em pé de igualdade. Para entender o valor do divórcio na fase 3, você precisa comparar com o que acontecia na fase 2. Na poligamia, a mulher não tinha saída. Se o marido perdesse o interesse, ele simplesmente a deixava de lado, encostada e esquecida no fundo da casa, enquanto seguia a vida com outras. Ela ficava presa em um limbo, sem afeto e sem o direito de recomeçar. Já na fase 3, o divórcio surge justamente para acabar com esse abandono invisível. Se a relação não cumpre mais o seu papel, o homem é obrigado a dar a carta de divórcio. Esse documento é a garantia legal de que a mulher é dona da própria vida e está livre para buscar um novo destino. O divórcio é, na verdade, a prova de que a Bíblia valoriza a pessoa acima da estrutura do contrato. Eu separei aqui os 4 pilares bíblicos que sustentam essa fase. 1. O princípio da unidade a Deus ao coletivo. Eu olho para Mateus 19:5-6, onde Jesus diz que o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Para mim, a lógica aqui é clara. Jesus está resgatando a dignidade da mulher. Ele tira ela daquela fila da poligamia e a coloca como parceira direta e única. Não são mais vários, são apenas 2. É o fim da mulher como uma entre tantas. 2. O divórcio como solução à carta de alforria. Muita gente condena o divórcio, mas eu vejo em Deuteronômio 24:1-2 uma solução de liberdade. O texto diz que, se o homem não se agradar da mulher, ele deve escrever uma carta de divórcio e entregá-la na mão dela. Eu entendo isso como a alforria da mulher. Sem esse papel, ela era posse do marido para sempre, mesmo que ele a abandonasse. Com a carta,
ela recupera sua identidade jurídica e fica livre para recomeçar. É a solução da Bíblia contra o abandono invisível da fase anterior. 13. A reciprocidade, o fim do dono solitário. Eu uso 1 Coríntios 7:4 para mostrar como o jogo se equilibra na fase 3. O texto diz que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido. E, da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Eu vejo isso como o fundamento da parceria mútua. Aqui, a Bíblia tira o poder absoluto das mãos do homem e diz que, na monogamia, um pertence ao outro. Acabou aquela história de domínio unilateral. 4. O dever do cuidado individual. E por fim, eu destaco Efésios 5:28, que diz que o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. Eu percebo que aqui o padrão subiu. Na fase 2, o dever era só dar comida e roupa. Na fase 3, o dever é tratar a mulher com a mesma importância que o homem trata a si mesmo. Ela sobe para um status de igualdade vital. Na fase 3, monogamia. O divórcio e resgate. Aqui, o cristianismo muda tudo porque ele diz que o marido e mulher são um só corpo. O divórcio se torna humanizado porque ele vira uma solução de socorro. Se o homem é duro de coração, se ele não cuida, se ele maltrata, o divórcio entra para dizer: essa mulher não pode ser enterrada viva nessa relação. O cristianismo humaniza o processo ao reconhecer que, a mulher é dona do marido. Se ele falha, ela tem o direito de ser livre. 1 Coríntios 7:4-2. A dignidade vem antes do contrato. Jesus permite o divórcio justamente para que a mulher não seja destruída pela insensibilidade do homem. O resumo é este. Na fase 2, o divórcio servia para o homem se livrar de um peso. Na fase 3, o divórcio serve para a mulher recuperar a sua vida. É comum ouvir que o cristianismo é arcaico por manter a mulher em uma posição de submissão. No entanto, uma análise das fases sexorelacionais mostra um cenário diferente. Há 2 milênios, o texto bíblico já apresentava a fase 4, o não matrimônio responsável, enquanto é a estrutura social da época e de quase toda a história até meados do século XX. Tornava o casamento uma necessidade de sobrevivência material e proteção para a mulher. A Bíblia já apontava o caminho de não casar como uma opção legítima de autonomia. O que hoje chamamos de liberdade solo foi, por séculos, socialmente improvável. Sem o marido, a mulher muitas vezes não tinha respaldo jurídico ou econômico. Portanto, a autonomia que a sociedade só viabilizou recentemente já estava prevista como um estágio de consciência superior no texto bíblico. A régua do comportamento sexual. Se analisarmos a evolução das fases pelo número de parceiros, percebemos uma linha clara de afunilamento. Fase 1, caos. Parceiros incontáveis. O foco é o instinto disperso. Fase 2, poligamia. Parceiros múltiplos, porém contáveis. Uma primeira tentativa de organizar a relação através de contratos de posse. Fase 3, monogamia. Parceiro único. A concentração da energia e do compromisso em uma só pessoa. Fase 4, solo. Nenhum parceiro. Nesta lógica, a fase 4 representa a soberania do indivíduo sobre seus próprios impulsos. Não se trata de falta de opção, mas da consciência de que a integridade pessoal não depende da validação ou do corpo de um terceiro. É o entendimento prático do ônus e tônus. Quem não deseja a estrutura e as concessões da fase 3, o matrimônio, assume a responsabilidade total por sua vida na fase 4. A sociedade moderna apresenta a autonomia solo como uma descoberta recente, mas o mapa dessa transição já estava traçado. O atraso que muitos atribuem à Bíblia talvez seja, na verdade, a nossa dificuldade histórica de atingir esse nível de independência emocional e material. A fase 4 funciona como um critério de maturidade. Aquele que não consegue ser inteiro sozinho dificilmente conseguirá oferecer uma parceria real na fase 3. A questão não é se o texto é antigo, mas se a nossa consciência já alcançou a autonomia que ele propõe. Chegamos ao topo da escada. A fase 5, a transcendência. Se nas fases anteriores a gente discutiu quem era o dono de quem, ou como a mulher conquistou sua independência, aqui essa discussão perde o sentido. Em Mateus 22:30, Jesus faz uma afirmação profunda. Ele diz que, na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas serão como os anjos no céu. O que isso significa na prática? Significa que o objetivo final da evolução bíblica é um estado onde a alma está acima do corpo. Na fase 5,
Todas as hierarquias de gênero, todas as dinâmicas de poder sexual e todas as etiquetas de posse desaparecem. Não se trata mais de ser esposa de alguém ou indivíduo autônomo, mas de ser um ser espiritual pleno. É a fase da inclusão total e da espiritualidade pura. É o nível onde o amor deixa de ser algo que a gente consome ou contrata no outro, para se tornar um estado de ser. A jornada que começou lá no caos fase 1, passou pela proteção da poligamia fase 2, pela humanização da monogamia fase 3 e pela liberdade da autonomia fase 4. Termina aqui, na libertação final, onde somos definidos apenas pela nossa conexão com o divino e não mais pelo que fazemos com os nossos corpos. O que aprendemos ao olhar para esses relatos antigos é que o comportamento sexual e relacional de um povo está diretamente ligado à sua justiça social. Nas fases iniciais, como vemos em Sodoma e Gomorra ou no tempo dos juízes, a barbárie não era apenas moral, era também fruto de uma má distribuição de recursos. Quando o Estado é pobre em leis e recursos, o ser humano é reduzido ao nível animalesco. O sexo vira predação, o corpo vira escudo e o outro vira apenas um meio para sobreviver. A injustiça social gera o abuso. A jornada bíblica foi nos tirando desse estado de troca necessária. Passamos pela proteção da poligamia e pela humanização da monogamia até chegarmos ao entendimento de que ninguém deve ser dono de ninguém. O nível elevado de comportamento que o cristianismo aponta é aquele em que o homem e a mulher deixam de ser interdependentes por necessidade material e passam a ser nutridos por Deus igualmente. É aqui que o relacionamento deixa de ser uma transação comercial ou de sobrevivência. Na fase 5, a sexualidade e as relações tornam-se, finalmente, equivalentes à dos anjos. Justiça plena. Ninguém usa o outro para suprir uma carência de recursos. Equilíbrio emocional. A segurança vem da conexão com o divino, não da posse do parceiro. Zero abuso ou submissão. Sem a dependência do pão, a submissão perde sua razão de existir. O aprendizado final é que o sexo e o amor só alcançam sua forma mais pura quando deixam de ser uma moeda de troca e passam a ser uma expressão de liberdade espiritual, onde a justiça e Deus nutre a todos. O corpo deixa de ser um objeto e a alma assume o comando.